Olá, alunos do oitavo ano. Estamos aqui hoje para a nossa primeira aula de ciências e agora nós estaremos revendo alguns conteúdos que já foram trabalhados até agora. O primeiro conteúdo que nós vamos ver aqui são as cargas elétricas, que já foi a primeira parte estudada no capítulo aí, foi sobre a eletricidade, na qual hoje em dia nós precisamos muito dela para várias coisas em nossas casas, e nós estaremos aqui revendo alguns conceitos. Nós reveremos agora as partículas subatômicas de um átomo. Isso está lá na página 5. O átomo, pessoal, ele é a composição de toda a matéria aqui na Terra. É o princípio básico de toda a matéria. Esse átomo ele é composto de três coisas. Nós temos aí, vocês podem estar acompanhando aí na página 5, para ficar tudo certinho aí. Olha só, nós temos aqui no centro nêutrons, o nêutrons, que é o centro do átomo. Ele está aqui só para compor, só está aí só para encher volume. Logo depois, no próprio centro aqui, nós temos os prótons. Próton é uma parte aí da eletricidade de sinal positivo. Esses camaradinhas que estão aqui fora são os elétrons. E os elétrons têm a carga de sinal negativo. Você pode perceber que os elétrons estão aqui rodeando o átomo. E é os elétrons que determinam a carga elétrica de cada corpo. Quando você tem prótons e elétrons, você gera uma corrente elétrica, que são os íons. A corrente elétrica ela só existe se tiver prótons e elétrons. Você pode perceber no controle remoto da televisão, as pilhas só funcionam se tiverem contrárias uma da outra. Veja bem, prótons e elétrons geram a carga elementar, que é um valor muito pequeno e é transformado em notação científica em 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb. Coulomb é a unidade utilizada para medir aí as cargas elétricas. Continuando aqui, pessoal, de modo geral, os corpos e as substâncias apresentam o mesmo número de prótons e o mesmo número de elétrons. Quando tem-se essa situação, que um corpo ele tem o mesmo número de prótons e o mesmo número de elétrons, é um corpo eletricamente neutro, porque uma carga vai anular a outra, então esse corpo aqui ele é neutro. Já tem outras situações em que esse corpo ele pode ficar eletricamente negativo ou eletricamente positivo. O que acontece isso? Isso é pela movimentação de elétrons, porque no átomo quem locomove é apenas os elétrons. Então, se um corpo ele está eletricamente neutro, ele ganha elétrons, ou seja, os elétrons estão indo para esse corpo, logicamente esse corpo ele vai ficar carregado eletricamente negativo. Outra situação é quando esse corpo inicialmente está neutro e ele começa a perder os elétrons. Quando um corpo está perdendo os elétrons, ele vai ficar eletricamente positivo, porque vai sair os elétrons, então só vai restar aqui os prótons. Então é por isso que alguns corpos podem ser determinados dessa maneira. E com isso, para determinar a quantidade de prótons ou de elétrons que vai ter um corpo, nós temos essa fórmula para adquirir aí a carga elétrica. Essa fórmula aí está lá na página 7. Vocês podem estar dando uma olhada nela aí, que é para determinar a carga elétrica de um objeto. Tem exercícios aí da página 8 até a página 10, bem detalhados, explicando como utilizar essa fórmula. E essa fórmula funciona da seguinte maneira. Para que serve o N? A quantidade elétrica, ou seja, é N vezes E. O que significa o N? O N, você deve colocar o valor de elétrons transferidos. E o E significa carga elementar, que nós vimos antes
é esse número aqui, 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Lá na página 9, nós temos aí na questão 8, em cada uma das situações faça o que se pede. Então nós temos aí a utilização dessa fórmula. 3 questões aí, A, B, C, utilizando essa fórmula bem detalhada. Então vocês podem estar analisando de novo essa fórmula aí de como ela foi feita aí. Entendeu, pessoal? É bem simples, eu sei que vocês já fizeram, vocês devem lembrar dessa aí. Chegando ao final aqui, nós podemos usar a lei de Dufay, de como acontecer aí a eletricidade. Corpos de sinais opostos se atraem. Corpos de mesmo sinal se repelem. E é isso que acontece a eletricidade. Então a eletricidade ela só acontece se tiver cargas de sinais opostos. Lembra lá da pilha que eu falei do controle remoto? Então a eletricidade só funciona dessa maneira. Se tiver 2 corpos iguais aqui, não vai funcionar. Belezinha, pessoal? Então vocês podem estar fazendo o exercício, ou do livro de atividades, ou do livro didático, para vocês relembrarem esse conteúdo aí. Belezinha?